A Operação Reaper, ou a Quarta Batalha de Seul, foi uma campanha militar das Nações Unidas destinadas a eliminarem tantos inimigos quanto fosse possível e também recapturar Seul das mãos dos exércitos comunistas da China e da Coreia do Norte. O plano foi concebido pelo general Matthew Ridgway, do 8º Exército dos Estados Unidos, e o principal objetivo da operação era empurrar as tropas chinesas e coreanas de volta ao paralelo 38, a linha imaginária que divide as Coreias e o lugar onde a guerra começou originalmente em 1950. O general Ridgway disse que recuperar o paralelo impediria a invasão do comunismo na Coreia e seria, portanto, uma tremenda vitória. A Operação Reaper foi lançada formalmente em 6 de março de 1951 com uma força combinada de americanos, sul-coreanos e outras unidades pertencentes a países ligados à ONU. A campanha começou com o maior bombardeio de artilharia de toda a Guerra da Coreia. Em vez de fazer um ataque direto através do rio Han para recapturar Seul, as forças da ONU cercaram a cidade através de uma série de ataques de flanco que pressionou os soldados inimigos chineses e coreanos, forçando-os a se retirar. No final de março de 1951, as forças sul-coreanas e da ONU chegaram ao paralelo 38. Juntos, conseguiram avançar uma média de 48 quilômetros para o interior do território ocupado. As forças americanas poderiam ter ido mais longe, mas o general Ridgway fez precisamente o que o mandato das Nações Unidas ordenou: proteger a fronteira sul-coreana do comunismo do norte. Bem-vindo ao Almanac Militar, a sua revista histórica semanal aqui no YouTube. Antes de começarmos, inscreva-se em nosso canal. Não perca nenhum lançamento todos os sábados às 19 horas, sempre com uma história nova para você. Ative também o sininho das notificações, isso porque o YouTube às vezes esquece de entregar o nosso vídeo para você, querido inscrito. Assim você vai ficar recebendo todas as informações a cada lançamento que nós fizermos. E também não deixe de considerar nos apoiar, tornar-se um membro aqui no YouTube ou nos apoiar no financiamento coletivo do Apoia-se. É uma maneira de retribuir o nosso trabalho para você, mas acima de tudo, também de participar da escolha das próximas pautas nos vídeos de sábado. No final da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em 2 blocos. O bloco norte comunista e o sul capitalista. Em 1948, por sugestão da recém-criada Organização das Nações Unidas, a União Soviética retirou as suas tropas da Coreia. Os Estados Unidos fizeram o mesmo no ano seguinte, deixando apenas equipamentos de guerra e assessores militares para que treinassem os sul-coreanos. Contudo, em 1950, a vizinha China adotou oficialmente o regime comunista. O secretário de Estado americano Dean Acheson delineou as políticas americanas na Ásia e as ações que deveriam ser tomadas dentro do perímetro americano de países protegidos. E, infelizmente, a Coreia do Sul não foi um deles. Em caso de ameaça comunista, o país deveria contar com o seu próprio exército, antes que as Nações Unidas decidissem então intervir com qualquer apoio. Na manhã do dia 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte lançou uma invasão em grande escala no paralelo 38. O exército sul-coreano foi rapidamente oprimido por tamanha pressão e força dos inimigos, e em 3 dias após a invasão, a capital, Seul, caiu nas mãos dos comunistas, agonizando com uma resistência desorganizada e desesperada. A Coreia do Norte ignorou as exigências da ONU, que determinavam um cessar-fogo e uma retirada imediata.
Somente no dia 27 de junho, o Conselho de Segurança das Nações Unidas emitiu uma ordem que tinha como intenção fornecer a assistência necessária à República da Coreia para que pudessem repelir o ataque armado e restaurar a paz e a segurança internacional da área. O presidente americano Harry Truman sabia que uma resposta lenta ao conflito afetaria a confiança de outros países que dependiam desta proteção, entre aspas, americana neste novo cenário global. Truman instruiu o general Douglas MacArthur, o herói do Teatro do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, para apoiar a Coreia do Sul com armamentos, blindados, apoio aéreo e naval para impedir o avanço chinês que se uniu aos norte-coreanos no conflito. Semanas depois, a ONU autorizou os Estados Unidos a uma intervenção direta sob um comando unificado, liderado por um comandante americano. Contudo, foi só no final de 1950 que as forças das Nações Unidas estavam finalmente prontas para partir para a ofensiva. Tudo isso após contínuos atrasos e recuos. Nesta ofensiva, uma das batalhas mais brutais desde a Segunda Guerra Mundial aconteceria em novembro, a Batalha do Reservatório de Chosin, com uma vitória cara e árdua das tropas chinesas. Em seguida, as forças da ONU contra-atacaram furiosamente durante as primeiras semanas de 1951, e os comandantes dos Estados Unidos finalmente tiveram uma ideia de como o inimigo operava, atacava e também se defendia. Com todas as informações reunidas sobre as atividades chinesas, as forças da ONU começaram a trabalhar em uma possível segunda ofensiva. Na Batalha de Shipyong-ni, que ocorreu em 15 de fevereiro do mesmo ano, as tropas americanas e francesas tiveram um sucesso avassalador na defesa de seu território contra um poderoso ataque chinês. Isso fez com que esta batalha ficasse conhecida como a Gettysburg da Guerra da Coreia, em referência à batalha mais sangrenta da Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Simultaneamente, outro encontro entre soldados comunistas e forças americanas ocorreu entre os dias 13 e 18 de fevereiro, perto da cidade de Wonju. Após repetidas tentativas de esmagar as tropas aliadas, os chineses e soldados norte-coreanos recuaram, forçados a se retirar de toda a frente de batalha. Com as contínuas vitórias em vários combates e a retirada das forças comunistas, o Comando das Nações Unidas decidiu que era hora de uma quarta ofensiva em grande escala. O resultado foi a Operação Killer, idealizada pelo general Matthew Ridgway. O objetivo era eliminar toda a resistência inimiga a leste do rio Han e ao sul de uma linha de frente chamada Arizona, em território controlado pelos chineses. A operação ocorreu entre 20 de fevereiro e 6 de março de 1951. As diretrizes básicas do general Ridgway para suas operações foram resumidas em um princípio direto: causar o máximo de baixas enquanto tentam manter o mínimo de baixas possíveis, além de manter a manutenção intacta de todas as unidades principais e realizar a segurança de seus flancos. No final da ofensiva, as forças da ONU assumiram o controle da linha. O 9º Corpo americano relatou que mais de 7.500 soldados inimigos haviam sido eliminados, além dos mais de 1.000 capturados. A 1ª Divisão de Fuzileiros Navais ocupou várias colinas localizadas ao norte de Hwangseong com alta eficiência, causando uma taxa de mortes de mais de 1.800 inimigos e sofrendo perdas mínimas. Após esta curta campanha, o general Ridgway decidiu que era hora de outro avanço furioso em território inimigo. E é aí que nasce a Operação Reaper. Esta campanha foi uma continuação direta da Operação Killer. Assim como sua antecessora, o objetivo principal desta quinta ofensiva era causar o máximo de dano possível ao exército voluntário do povo chinês e também ao exército popular coreano. Informações valiosas confirmaram que os exércitos invasores estavam concentrando as suas forças para lançar um ataque em grande escala. Assim, o general Ridgway decidiu avançar mais para o norte com a intenção de romper as linhas inimigas antes que tivessem tempo de se reagrupar.
O general Ridgway tinha um foco claro na eliminação de tropas e não na conquista dos territórios. E como tal, o objetivo secundário da missão era flanquear Seul, se possível, e forçar os chineses a uma retirada, protegendo não apenas a cidade, mas também a linha de defesa Idaho, localizada a 13 quilômetros leste de Seul. Se as forças das Nações Unidas pudessem proteger a linha, estariam um passo mais perto do paralelo 38. Além disso, dentro da zona, as cidades de Hongshon e Chungcheon foram consideradas objetivos vitais. A inteligência sugeriu que o inimigo tinha estoques substanciais de suprimentos nesses locais. E de acordo com o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, na véspera da Operação Reaper, as forças da ONU mantiveram uma linha que se estendia de Incheon, ao sul de Seul, atravessando a península de Hwangson e indo até a costa leste, nas proximidades de Chumunjin. A Operação Reaper começou na manhã de 7 de março de 1951 com um avanço constante de 2 regimentos de fuzileiros navais da 1ª Divisão, cujo objetivo inicial era a estrada de Hwangson-Hongshon. Com o avanço constante de todas as forças da ONU, a maioria das unidades alcançou a linha Albany em apenas 5 dias, mesmo depois de encontrar tropas chinesas que lutaram com táticas de guerrilha, no famoso modo bater e correr. Em 14 de março, as tropas das Nações Unidas assumiram o controle da destruída cidade de Seul, com uma população doente e faminta de quase 200 mil pessoas ali. Um dia depois, a cidade de Hwangcheon foi tomada após o recuo das forças comunistas que deixaram minas espalhadas por toda a área. Com isso, engenheiros navais tiveram que limpar os explosivos para que o resto da cidade pudesse ser ocupada e protegida. Após noites consecutivas de soldados chineses e coreanos se retirando de suas posições, o general Ridgway ordenou que o 9º Corpo de Fuzileiros tomasse a cidade de Chungcheon, cercando e ocupando definitivamente o local no dia 22 de março. Com esta última cidade capturada e estrategicamente posicionada, todos os 3 objetivos secundários da Operação Reaper foram concluídos com um ganho territorial de 48 quilômetros, como dito anteriormente. Durante esta campanha, o Corpo de Fuzileiros Navais da Coreia provaram ser dignos de serem chamados de verdadeiros fuzileiros navais. Sob a orientação de sargentos do Corpo de Fuzileiros Americanos, as tropas sul-coreanas mostraram ferrenha determinação ao garantir locais-chave como as colinas 381 e 975, além de participarem de todas as outras ofensivas lideradas pela 1ª Divisão de Fuzileiros Navais. O tenente sul-coreano Kim Sik-tong registrou que o espírito indomável dos sul-coreanos, os quais haviam finalmente recapturado a colina 975 após duros combates corpo a corpo, marcaram brilhantemente a história do Corpo de Fuzileiros Navais da Coreia. Após esta ação corajosa, o tenente Tong disse orgulhosamente que o ideal do corpo era completar a missão, independente se receberiam forte resistência inimiga, com perseverança e forte poder de unidade, sempre tendo em mente a distinção entre honra e desonra. A segurança da Coreia do Sul foi garantida, contudo sem destruir completamente o inimigo. Na época, Ridgway, em um tom meio morno, enfatizou em um relatório que eles não partiriam para conquistar a China. Após a conclusão da Operação Reaper, o medo constante de que as forças comunistas lançassem outra ofensiva forçou o general Ridgway a continuar pressionando o inimigo até estarem exauridos o máximo possível. Mais operações foram lançadas com o mesmo objetivo, mas com nomes diferentes, e no final, todas elas, incluindo a própria Operação Reaper, eram apenas uma extensão da primeira operação, a Operação Killer. Desde o início de fevereiro, as forças da ONU estavam em movimento ininterruptamente, forçando as forças chinesas e norte-coreanas a recuarem para retomar o paralelo 38 e proteger a fronteira quando, depois de uma curta pausa, as forças da ONU retomaram também os ataques em abril de 51. Sempre
com o general Ridgway enfatizando a todas as tropas de seus princípios fundamentais da guerra: a coordenação, a violência máxima e a máxima preservação de suas unidades principais. A Guerra da Coreia durou mais 2 anos e, ironicamente, ela vai terminar onde tudo tinha começado, no paralelo 38. As diferenças culturais, políticas e sociais entre as duas Coreias nunca foram superadas e até hoje tensões ainda podem ser sentidas na fronteira antagônica mais explícita da Guerra Fria. E não se esqueça que na descrição deste vídeo nós deixamos os links de alguns livros que serviram de base para a produção deste vídeo. E se você quiser comprá-los, deixamos neste link o link de acesso à Amazon com desconto para você. Fica aqui o nosso muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.